E aí, seja muito bem-vindo. Aqui nessa aula eu vou te explicar e te ensinar e ajudar a criar isso daqui. Isso aqui é um sistema, então, de alimentar uma base, chama famoso RAG, né? R-A-G, reggae, vamos pro reggae, não é um reggae de dançar, é um reggae de fazer lembrar. Então você vai entender como que isso daqui ajuda o teu agente de IA, né, a ter menos alucinações, a encontrar informação de uma forma mais precisa e de fato colocar ali a resposta correta para o teu usuário, porque quando você tem uma empresa que precisa que essa informação seja de forma clara, objetiva e sem margem para erro, você precisa sim usar RAG e você vai entender também quando não usar RAG, né, a partir do momento que você entenda o que é o RAG. Então, o que é RAG? De fato, é uma abreviação que ela vai trazer consigo uma forma autoexplicada, mas ali na parte de inglês. Então, é retrieval, ou seja, pegar, retornar uma informação. Augmented. Então, é quando você pega esse raciocínio, amplifica ele, ou seja, dá mais poder para ele, gera, então, generation, RAG, generation, e gera uma resposta baseada naquilo que foi encontrado. Então, para ficar mais claro para você, isso é uma técnica, é uma ferramenta que a gente utiliza na parte de AI Agent ou quando você estiver construindo uma automação, porque muita gente se engana nesse detalhe de uso, porque você pode utilizar ele só para encontrar uma informação no banco de dados e depois qualificar ou classificar essa informação sem necessariamente passar por um AI Agent que de fato te manda uma mensagem. Então isso pode acontecer por um AI Agent que roda internamente, é o que eu quero dizer para você. E para ficar mais claro na tua cabeça, é como assim. Imagine que você está em uma cidade que você não conhece, nunca foi naquela cidade, você não entende mesmo ali como é que funciona o trânsito e você tem que ir para determinado lugar. A primeira forma é você tentar perguntar na rua para uma pessoa: ei, fulano, me fala aí onde fica tal coisa. E aí essa pessoa que está ali, ou seja, então, imagina você está pedindo essa informação para uma IA, só que essa IA é esse humano que você encontrou na rua. Então, esse humano que você encontrou na rua é a IA 01. E aí essa IA 01, cara, para chegar nesse lugar, você vai reto aqui, vai ter uma pracinha, você vira à direita e depois vira para a esquerda. Não, acho que não. Acho que não é a esquerda, não. Acho que você vai ir direto, vai pegar a segunda à direita, enfim. E aí ele tenta encontrar na cabeça dele ali, e às vezes ele até te fala errado, porque ele não tem uma memória, e aí vem a famosa alucinar. Então ele sabe, essa pessoa conhece o endereço, só que na hora de te passar, ou ela vai inventar, ou ela vai te dar uma rota errada. Porque muita gente, né, até saiu um dado uma vez, eu sou curioso com informações, e eu fui procurar, né, a informação que chegou até mim, que é a maioria das pessoas, quando você encontra ela na rua, num lugar que você não conhece, e você pergunta a informação, ela fala qualquer coisa, só porque ela tem vergonha de te falar que não sabe. Então vai ter gente que vai te dar um caminho errado, e isso é uma IA que, na maioria das vezes, ela está com um prompt mal estruturado, porque essa pessoa que foi parada na rua, essa IA 01, ela só não tem o prompt alinhado, e ela só não tem o acesso a uma memória. Então o primeiro cenário é esse, quando você pede uma informação e ela alucina, ou ela passa a informação errada, ou ela passa algo próximo, mais beira ali, e ainda não é o suficiente. E como que seria então com o RAG? Então imagine que agora, ao invés de você perguntar para essa pessoa, você simplesmente vai lá, abre o Waze ou abre o Google Maps ali e coloca o endereço do lugar. E aí o Google Maps ou o Waze vai te dar o direcionamento certo, quanto tempo falta, quantos quilômetros que são de distância até o teu destino, quando usar o RAG ali e quando não usar, porque muita gente também alopra, né? Você deve estar ouvindo aí em vários vídeos, o RAG para isso, RAG para aquilo, e aí você quer usar RAG para tudo, quer usar essa forma de acessar a documentação, mas às vezes não é necessário. Então, quando você tem um contexto muito grande de informação ou quando você tem uma informação que ela atualiza com frequência. Porque imagina que saco você, toda vez que mudar uma informação, você ter que ir lá, por exemplo, e mexer no prompt. Então, não fica sustentável. Então, você usa o RAG para que quando essa informação for atualizada, aí ela vai atualizar automaticamente. Então, para isso, é vantagem você utilizar o RAG. Agora, quando você, vamos fazer um paralelo aqui. Igual esses dias eu construindo um SDR para um cliente que ele tem uma empresa de seguros
de saúde e ele tem muito, cara, mas é muita modalidade lá dentro, que são vários preços diferentes. Então se eu pego isso e tento colocar num prompt, ela erra. E sim, ela erra porque foram feitos testes. A gente começa quando vai construir um AI, construindo ele de uma forma mais simplificada para depois ir avançando, né, até chegar ao modelo ideal. Então ela erra, ela alucina. Então qual que é a solução? Colocar um RAG, porque daí ela tem um contexto maior e ela tem um GPS interno, que aí a gente vai utilizando os embeddings, que é para passar essa rota. Então, para passar esse formato, e a gente também utiliza os metadatas, né? A informação que fica armazenada internamente para guiar essa IA a encontrar. Então, ela acha essa informação muito mais fácil, porque ela já quebrou, né, essa informação em pedacinhos que ela consegue digerir mais fácil. Então, quando usar RAG, quando você tem um documento muito grande que precisa de atualização. E quando não usar, então se eu dei o exemplo da seguradora, vamos imaginar que você tem um dentista que tem lá 20 procedimentos na clínica dele. Cara, você não precisa usar RAG necessariamente. Você pode colocar isso direto no prompt, porque agora você tem o 4.1 mini, que tem um contexto maior, ou então você amplifica a tua conta, né, subindo de nível, vai para Tier 2, você já consegue fazer, botando $50, eu acho que é Tier 2 ou Tier 3, enfim, Tier 3, acho que tá aí, 4, $100. Enfim, olha lá na plataforma, na conta da OpenAI. Então, quando você tem um contexto pequeno, que não muda, o preço demora a atualizar, atualiza o preço, cara, de 6 em 6 meses, cara, faz direto no prompt. A sua IA vai alucinar menos, você vai consumir menos, porque muita gente não se liga nisso. Um RAG, ele usa não só a LLM para essa busca, né? E não só a LLM para essa inserção de material, mas ela usa também os embeddings. Então, embeddings também são cobrados. Não fique imaginando que vai ser de graça, não. Então, para fazer toda essa quebra desse volume de informação em pedacinhos pequenos, para que a IA encontre ali, através de uma busca semântica, ou seja, através de uma frase ali, através de uma query, né, que ela faz essa pesquisa. Então tem um gasto energético, tem um gasto de tokens, tem um gasto de grana. Então por isso que quando for menor, dá preferência a colocar direto no teu prompt, ou usa em formato de ferramenta, né, usando uma tool ali para você poder acessar essa listagem de informações que às vezes você precisa. Então é assim que você utiliza RAG, é isso que é o RAG, não é nenhum bicho de 7 cabeças, nada mais é do que você dar para sua IA um poder ali de aumentar essa busca. Imagine que no fim, para ficar mais claro, usar uma IA sem RAG é você fazer uma prova da escola sem nenhum acesso a nenhuma informação. Então você vai fazer a prova, vai tirar, sei lá, se você tem uma inteligência moderada, você vai tirar 10, vai, na prova ali. Agora, o que é o RAG? É você podendo ter um material de apoio, é você podendo pesquisar, é você podendo usar a calculadora na hora da prova, e você vai tirar um 9, vai tirar um 10 ali, e então é assim que funciona. Então, tendo ficado claro, agora você sabe quando e onde utilizar o seu RAG. E agora a gente vai, de fato, para vias práticas, construindo então o sistema, que é, primeiro, enviar a informação para a nossa Vector Store, que é o banco de dados vetorial que armazena isso, né, ali de forma organizada, e depois como você faz para a IA pegar essas informações e utilizar ela ali para dar as respostas para o teu cliente final, para o teu usuário ali que está interagindo com a tua aplicação, seja ela qual for. E aí, seja muito bem-vindo a essa aula. Aqui agora a gente vai entender, né, como criar de fato o RAG para poder alimentar aí o nosso AI Agent. Então eu vou fazer ele aqui fora e depois eu vou te mostrar como conectar ele no AI Agent para que você tenha sucesso aí na sua aplicação. Antes disso, eu preciso te dizer que a gente vai precisar, né, ter aí uma pasta no seu Google Drive. Então vai ser através do Google Drive que a gente vai colocar ali as informações, né, para você poder pegar depois. Aqui eu tenho um arquivo, vou até deletar ele aqui. Na verdade poderia ter deixado, né, mas enfim, a gente precisa ter uma pasta aqui no Google Drive. E falando do Google Drive, obviamente você tem que ter a sua credencial criada lá no Cloud Console. A gente já tem uma aula aqui, né, dentro do curso mostrando a você como criar aí essa credencial. Então ela é indispensável. E a outra credencial que a gente vai precisar, obviamente, é a do Supabase, porque o Supabase ele vai servir como nosso banco de dados, vai ser o lugar onde a gente vai colocar as informações lá dentro na Vector Store e também em formato de tabela. Então você precisa também ter criado a sua Supabase. Supabase você vai usar em tudo aqui, praticamente nos projetos que a gente faz, então não será um problema. Você só vai ter que pegar a lógica que a gente vai criar da planilha, perdão. Beleza? Então vamos aqui para o passo a passo. Então se a gente vai pegar do Google Drive, o que eu preciso fazer?
eu preciso primeiramente colocar um gatilho. Então esse gatilho eu vou escrever aqui, ó, porque a gente precisa de um trigger aqui. Então eu vou escolher o Google Drive. E aí a gente tem duas opções aqui, né? Quando acontece uma mudança num arquivo específico, então on change to a specific file, e quando acontece uma mudança numa pasta específico. Então a gente vai mexer na pasta. Por que na pasta? Porque quando você tem um cliente que precisa colocar muita informação e etc, para você não precisar toda vez ir lá pegar o ID e fazer manualmente. Então você manda para essa pasta e a partir de quando tiver uma atualização em um arquivo, você adicionar um novo ou remover outro, né, você consegue ali através dessa configuração aqui atualizar de uma forma mais fácil. Então a gente vai escolher aqui a parte de puxar da pasta, né? Aqui a gente tem aqui, ó, pull times. O que significa esse pull times? É o tempo, né? Ele fala aqui, ó, o tempo que ele vai procurar ali para fazer a varredura. Então eu não quero isso aqui porque a gente vai utilizar ele como um gatilho manual depois lá dentro do nosso workflow. Então a gente vai pegar esse alimentador de informações, ou seja, esse módulo que coloca as informações dentro do REG, e vamos colocar lá dentro do nosso workflow, independente de qual ele seja, como um módulo à parte. Você vai executar ele manualmente quando você precisar fazer atualizações, beleza? Então aqui eu vou selecionar a nossa pasta lá, então eu vou escrever assim, ó, RAG, então você dá esse nome aí para a tua pastinha também. Eu pensei que eu apertei de visualizar, mas eu clico aqui, ó, em cima, RAG. E aí ele pergunta aqui, você quer olhar o quê? Então a gente clica em Select e eu quero olhar quando o arquivo for criado. A gente já vai criar depois quando o arquivo for atualizado, mas por hora a gente vai colocar aqui o File Created, ok? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso clicar fora. Agora se a gente precisa de um gatilho de um arquivo criado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar o arquivo. Então eu vou voltar na minha pasta e eu vou criar aqui um documento de texto. E aí eu vou colocar aqui dentro, né, uma informação. Vou colocar assim, ó, a senha do Nixon, teste 1, 2, 3. Vou colocar aqui, ó, a senha Gustavo, teste 3, 3, 2, 1. Então vamos colocar isso aqui. E aqui, ó, eu vou escrever o nome aqui, ó, segredos, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu criei o arquivo aqui, beleza? Vou voltar no workflow que a gente acabou de criar e vou dar um play aqui, ó, pum. Vou dar um playzinho, tem um bug aqui, ó, vou dar um playzinho e ele vai puxar o arquivo, ó. Ele trouxe aqui pra gente, então, o arquivo que a gente acabou de criar, ó lá, quem criou foi eu, né? Aí a gente vai caçar aqui, ó, Drive, Permission, ID, o nome do arquivo, ó, segredos, tá vendo? E aí ele traz outras informações ali, beleza? Então eu vou clicar aqui fora, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um set field para normalizar essa informação. Então eu quero normalizar o que está vindo ali de dentro do Google Drive para a gente poder utilizar nos nós ali para frente. Então eu vou escrever aqui, ó, set, e aí eu vou pegar um set field aqui. Vou clicar aqui, ó, em drag, né, para a gente poder colocar manualmente. E aqui eu vou escrever file, underline, name. Então vamos lidar com a terminologia em inglês, que é o que você vai ter na maioria das vezes, a maioria dos treinamentos, do curso, das plataformas, elas estão relacionadas em inglês. Você pode escrever aqui em português? Sim. Só que quando você vai mapeando em inglês, você já fica familiar com a linguagem que a plataforma está trazendo para você. Então, eu vou colocar aqui file name e aí eu vou pesquisar aqui, então, o nome desse arquivo que está aqui para baixo. Aqui, ó, name. Então, eu tenho aqui name, vou arrastar o name para cá e ele vai mapear agora ali o name. E agora eu vou clicar aqui de novo para a gente adicionar uma nova opção. Então, clicando aqui, ó, eu vou escrever agora file, underline, ID. E aí eu vou lá e vou procurar o file ID. Muita atenção que, olha só, não é esse file, esse ID aqui do permissions, ok? Não é esse ID aqui. É o ID do link share, do file share. Aqui, ó, link share metadata. É esse cara que a gente vai pegar aqui, ó. Tem o ID, então eu vou pegar esse ID aqui, ó, eu vou arrastar para cá. Agora, então, a gente normalizou isso daqui, então eu vou colocar aqui, ó, informações, info, arquivo. Beleza, já nomeei aqui o meu node para a gente ir criando aqui e deixando bem organizadinho. Eu vou renomear aqui, ó. Então, puxa arquivo criado na pasta, beleza? Então, é isso que ele faz aqui, puxa arquivo criado na pasta, esse aqui, info do arquivo. Show? E aí eu vou dar um play aqui nesse camarada para ele pegar a informação aqui. Só que para eu não ficar tendo que criar um arquivo lá toda hora, o que eu vou fazer? Vou clicar 2 vezes aqui e vou ativar o PIN. O PIN Data aqui, ele armazena isso daqui na memória para que a gente não precise ficar rodando toda hora lá o trigger ali para poder trazer informação. Então a gente consegue trabalhar com ele para frente porque já está armazenado aqui na memória temporária para a gente poder lidar com ela, beleza? E aí aqui, então se a gente pegou, a gente entendeu que o arquivo foi criado, normalizamos o arquivo, agora a gente tem que fazer o quê? Baixar esse arquivo.
Então eu vou clicar aqui, ó, vou colocar para a gente baixar o Drive. Então eu vou colocar Drive, vou escolher aqui Google Drive. Só que dessa vez, então, eu não vou escolher as outras opções, eu vou escolher Download File, beleza? Vou clicar aqui nesse camarada. E aí, você vai ter lá criado sua credencial, como eu já falei, você precisa ter a credencial do Google já estabelecida. A gente vai deixar aqui em Source File mesmo, a operação Download. E aí, aqui nesse camarada, ó, você pode ver, se você lembrar o nome do arquivo, já tiver feita a conexão, você pode vir aqui, ó, e pesquisar ele, ó. Vou te mostrar dois jeitos de fazer. Você pode vir aqui, ó, segredos, né, que foi o nome que eu coloquei lá. Então, tem aqui, ó, segredos, tá? Peguei aqui, segredos. E aí eu posso deixar ele aqui marcado. Só que se eu deixar ele marcado, o que vai acontecer? Ele vai só trazer ali as informações desse arquivo. Então, como eu não quero que pegue só as informações desse arquivo, eu vou apertar aqui em Expression. E aí ele vai trazer o ID aqui em variável. Então você tem o ID daquele arquivo lá que foi que a gente trouxe. Ó, se eu pegar aqui embaixo, aqui ó, ID do arquivo, ó, tá aqui ó, o mesmo ID. Beleza? Só que eu não quero que fique para sempre esse arquivo aqui. Eu quero que seja randômico. Então ele já mudou aqui para mim, para by ID. Eu poderia ter mudado manualmente aqui. Aí eu vou apagar esse camarada, pum, e vou pegar lá do que a gente criou, ó, do normalizador, o file ID. E vou puxar ele para cá. Então tá aqui, ó, JSON file. Só que eu não quero que ele venha nesse formato que a gente vai adicionar coisas depois, que é desse aqui, ó, já puxando do nosso seguinte. Então eu quero referenciar ele. Então eu vou apagar esse camarada, vou apertar duas vezes a chavinha e vou vir aqui, ó, info do arquivo. Vou clicar nele, vou pegar aqui, ó, dar um ponto, item, que deixa eu botar minúsculo, ponto JSON. Aí, ponto, seleciona aqui, ó, File ID, beleza? Então, selecionei aqui e agora ele vai referenciar o nó que a gente está trazendo e aí não quebra dali para frente que a gente precisa. E aí eu vou apertar aqui em Add Option para a gente poder colocar um conversor, porque quando a gente traz o arquivo lá, ele vai trazer num formato de arquivo e você precisa transformar ele. Por exemplo, que ele está falando, ó, quando vier um Google Docs, ou seja, um documento, ele vai transformar para HTML. A gente não quer HTML, a gente quer que ele seja transformado aqui, ó, para um texto. Então eu mudo ele. Quando vier o Google Drawings, que é o antigo Jamboard, né, que é aquele de fazer as figuras, eu quero que ele seja transformado para JPEG. Quando vier o Google Slides, ou seja, os slides mesmo lá, né, apresentações, né, ele vai ser transformado para MS PowerPoint. Você poderia trocar ele para PDF, dependendo da situação que você vai fazer. E quando vier o Google Sheets, eu quero transformar ele em CSV. Eu vou até fazer depois uma tabela para te mostrar como preparar melhor o arquivo do seu Sheets para você não ter problemas na hora da busca semântica, beleza? Então, essas configurações aqui que a gente faz, eu vou clicar fora e eu vou apertar playzinho nesse camarada para ele fazer o quê? Para ele baixar o arquivo. Então, quando eu clicar duas vezes aqui de novo, ele trouxe o arquivo lá para a gente. Se eu apertar em visualizar, ele está aqui o arquivo que ele trouxe lá para nós, beleza? Então, dado isso daqui, o que eu tenho que fazer agora? Esse arquivo ele está vindo lá no formato de text. Só que eu tenho que extrair essa informação para eu poder pegar ele para usar nos nós. Porque se eu pegar aqui um set, por exemplo, te mostrar, ó, eu não consigo utilizar o data aqui, mesmo que eu traga ele em esquema. Porque ele está trazendo em um formato binário para mim, ó. Ele traz em binário. Eu não consigo pegar o binário e manipular esse cara aqui. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso baixar, ou seja, extrair essa informação desse arquivo. E aí para isso a gente vai extrair usando o extract. Daqui, ó, extract from file. Vou pegar esse camarada e qual que é o formato do arquivo que a gente trouxe ali? Não é um texto? Então eu vou extrair de um texto. Vou pesquisar aqui, ó, extract from text file. Vou pegar esse camarada, beleza? E aí ele traz aqui, ó, um data para mim. Então, ok, trouxe um arquivo de doc aqui para mim no formato de data. Vou clicar aqui fora. E aí, quando a gente extrai esse camarada, a gente tem que enviar agora para dentro da nossa Vector Store, para dentro do nosso banco de dados vetoriais, que vai servir como um RAG. Então, é isso que a gente vai colocar aqui agora. Na sequência, a gente puxa aqui, ó, mais um nozinho. E como a gente está utilizando o Supabase, a gente vai utilizar o Supabase Vector Store. Se você pesquisar aqui, ó, Vector, você tem outras Vector Stores, beleza? Não é que você tem que ficar preso ao Supabase. Aqui eu ensino a utilizar o Supabase. Você tem o Pinecone, você tem outros aqui, você tem o próprio Postgres Vector Store, só que a gente vai usar o Supabase, que é mais fácil de você fazer e tá gratuito. Então, assim, para muita porrada de informação, dá para te atender aí. E aí a gente vai colocar aqui o que? Se eu quero pegar um arquivo e colocar lá, eu vou usar a função de Add Documents to Vector Store e vou clicar nesse camarada aqui. Beleza? Aqui, o que eu vou fazer? Ó, tá vendo? Ele fala para mim aqui, ó, qual tabela que eu quero pegar lá dentro. Só que nessa aqui eu tenho, né, a tabela, na verdade, deixa eu até mudar a credencial aqui, ó.
Aquela velha coisa das aulas. Quem participa das aulas ao vivo lembra disso aqui, direto da pauta de credencial. Fico bolado quando eu vou ver a sua credencial errada. Se eu pegar aqui, ó, ele não vai trazer nada, ó. Então não results, então não tem nada ali para mim. Então eu tenho que criar essa tabela lá dentro, lá da nossa Vector Store, para poder trabalhar com ela aqui. E para isso eu vou clicar aqui em acessar a documentação. Beleza? E aí a gente vem aqui para a documentação do N8N e ele traz para mim aqui, ó, Supabase Vector Store Node. Se a gente olhar lá dentro do nosso Supabase, ele não tem aqui o módulo de... Deixa eu criar uma tabela aqui qualquer, teste, vou desativar aqui, ó, RLS. Já vou te explicar o que é isso também, só para você ver. Ah, eu já poderia ter feito ali, dei mole, mas deixa eu adicionar uma aqui, ó, para você ver. Se eu vim aqui, ó, em Type, tá vendo aqui, ó, eu não tenho liberado para mim Vector. Eu não tenho liberado aqui Vector Store. E eu já te adianto, para você criar e colocar isso daqui manualmente, você tem que fazer cada input no seu SQL. Só que aí você tem que entender das chamadas dali do teu Supabase para poder fazer o input. Só que para a gente não quebrar a cabeça, o que acontece? A gente já tem aqui, ó, dentro da documentação, um guia de setup rápido. Então aqui, ó, tem um Kickstart para a gente colocar uma Vector Store. Então eu vou clicar nesse camarada aqui, ó, e ele vai trazer para mim, literalmente, o que eu acabei de falar, que é uma query com as informações. Então o que ele vai fazer, ó, ele vai pegar, vai criar a tabela e aí ele vai criar aqui, ó, a parte de Vector Store. Cadê? Vector aqui, ó, query embedding. Então ele vai criar a função, tá vendo, ó, match documents, para a gente poder colocar os metadatas, para a gente poder utilizar ali a parte de Vector Store usando o embedding, ok? Então ele usa aqui, ó, para a gente colocar. Então você não precisa quebrar a cabeça com isso, é só copiar esse camaradinho aqui e aí você vai fazer o quê? Volta no seu Supabase, vai vir aqui, ó, na parte de SQL Editor, vou até excluir essa tabela aqui, ó, delete, beleza? Vou vir aqui em SQL Editor e aí eu vou colar aquela query, vou dar um Ctrl V aqui. Colei aquela query, eu vou apertar em Run. Aí ele vai instalar para mim tudo que eu preciso e também criar a tabela já pra gente ali como base. E aí agora ele criou pra gente a tabela. Então ele já traz a tabela aqui no formato. Então tem o ID, o content, o metadata e o embed. Então você não precisa quebrar a cabeça ali na criação, beleza? E aí o que a gente vai fazer? Agora que a gente já criou isso aqui, a gente vai voltar no nosso workflow. Eu vou vir aqui, ó, no meu workflow e agora eu posso clicar aqui, ó. Na verdade, deixa eu clicar fora que dá uma atualização, né, um hat select. E aqui a gente tem documents. Eu vou pegar esse document e aí a gente tem agora a tabela criada no formato que a gente precisa. Pronto para a gente poder mandar a informação lá para dentro dela. E aí eu vou clicar aqui fora, ó, clicar aqui fora, porque a gente tem dois quadradinhos aqui, tá vendo? Um quadradinho é do embedding. O embedding é o que vai fazer a manipulação da informação que você está colocando para lá e transformar no formato que eu te falei, como se fosse uma localização, como se fosse ali um destino, uma coordenada, né, de um mapa. Então a gente vai clicar aqui, ó, em embedding e vamos colocar o embed da OpenAI. Você viu ali que tem outros, deixa eu até pegar aqui, ó, deletar para você ver, que tem outros embeddings. Dá para você utilizar outros embeddings tranquilamente, só que é aquilo que eu falo, né, cara? A OpenAI, ela já está muito à frente, já está mais liso. Ela é como fosse a Apple, tá? No sistema operacional falando, que conversa muito bem com o hardware. Então, para produção, cara, usa os embeddings da OpenAI se você não tem conhecimento nas outras, se você não sabe resolver o pepino nas outras. Agora, se você sabe, aí pode utilizar os outros embeddings, ok? Vou só conectar ele aqui, ó. Vou clicar. Aí esse embedding eu deixo o padrão, tá? Eu deixo o padrão ali que eles sugerem pra gente. E aí eu vou pegar aqui, ó, a parte de document. Então ele tem aqui, ó, default data load. Então ele já traz para mim aqui o formato que ele vai colocar para a gente puxar lá a informação, né? Então, então a gente pode agora pegar a informação e manipular. E aí ele traz aqui, ó, para a gente puxar todas as informações, todas as data, né, que a gente que vem de lá, né, no caso. Então eu vou pegar aqui, ó, vou clicar nesse camarada e vou colocar load a specific data, que eu quero falar para ele qual que é a informação que a gente vai trabalhar aqui dentro, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui, ó, em execute preview node, para ele trazer tudo que vem de lá, né? E aí eu vou pegar aqui, ó, vou arrastar o extract file para cá. Então vou arrastar o data. Mais uma vez, se eu precisar manipular, ou seja, se eu precisar movimentar esse cara e eu deixar só o JSON aqui, vai quebrar. Então eu gosto de referenciar aqui. Então a gente tem extract from file, aí eu dou um ponto item, ponto JSON, e aí, opa, faltou um ponto ali, ó, JSON, e aí, ponto, o que eu quero lá, ó, que é o data, beleza? Então ele vai trazer para mim o data ali dentro. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso mandar para dentro também, lá do nosso arquivo, um metadata. Ou seja, o metadata é uma informação que fica oculta
dentro de um arquivo. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui, ó, para você mais ou menos entender. Eu tenho uma captura de tela, se eu obter as informações dela, tá vendo que a gente tem aqui, ó, o tipo de imagem PNG, tamanho, a gente tem de onde veio, ó, do Google Drive, eu tenho criado em... Isso aqui é o metadata, isso aqui é o metadata, ó, mais informações. Isso aqui, metadata, é o que está oculto no arquivo. Se você pegar aqui, ó, ela tem um nome, então a informação que você tem visualmente é o que é o arquivo e o nome dele, mas os metadatas eles ficam ocultos, então basicamente é isso que a gente está falando ali quando a gente vai mandar para lá. Então eu quero mandar uma informação para a gente se guiar depois e fazer alguns filtros também. Então eu vou apertar aqui, ó, em ADT Proprietary e vou escrever aqui, ó, file underline ID, e eu vou pegar daqui, ó, o file underline ID, peguei ali, ó. Aí vou adicionar para o file e vou escrever file underline name. E vou pegar aqui então, ó, o file underline name, ok? Então agora eu estou mandando para dentro lá da nossa Vector Store também o metadata, ou seja, para a gente poder localizar, fazer filtros, que eu já vou te mostrar como a gente vai utilizar esse camarada aqui para frente, beleza? Então a gente tem agora o formato de JSON, a gente tem load specific data e tá tudo certinho. Eu vou clicar aqui fora, agora a gente tem aqui, ó, agregado a esse que a gente puxou, um teste splitter. Então eu vou pegar esse aqui, ó, o que que o splitter faz? Ele divide, né? Então a gente quer que ele pegue e ele faça por todo o texto, ou seja, por todo o documento, essa quebra de pedacinhos para se poder salvar lá. Então eu vou pegar esse aqui, ó, Recursive Character Text Splitter. Ok? Vou deixar ele padrão, vou deixar o Chunk Overlap 0, o Chunk Size em 1000, beleza? Vou clicar aqui fora. Então, nessa parte aqui de mandar para dentro da nossa Vector Store, tá pronta, beleza? Então, agora a gente já pode dar um playzinho aqui, ó. O que que vai acontecer, ó? Se eu der um play aqui, até se eu apertar Test Workflow, que eu já pinei lá a informação, ele vai baixar, extraiu e mandou para nossa Vector Store. E agora, se eu ir lá no Supabase, aqui, ó, e dar um refresh aqui, já apareceu. Agora a gente tem a informação aqui dentro, ó. Então ele trouxe o numeral, que é aqui, a chave, ele trouxe o content, aqui é o texto, então ele quebra também texto. Só que principalmente ele trouxe o metadata em JSON, tá aqui, ó, que a gente mandou, ó. A gente tem o file name, a gente tem o file ID, a gente tem o embedding, tá vendo aqui, ó? Deixa eu apertar em Edit Field. A gente tem aqui, ó, aquela localização que eu te falei, ó, tá vendo, ó? Tá vendo? É como se fosse uma coordenada mesmo. Então você tem menos para mais. Então você tem uma localização dentro ali do sistema, né, de busca ali da documentação. Então o que a gente já tem aqui? A gente já tem informação salva aqui dentro. Só que o que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar o uso disso. Então para isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima. Vou desativar isso aqui primeiro, né? Vou desativar esse camarada. E aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse maisinho e vou vir aqui a ADD Annotate Trigger. Vou pegar aqui, ó, um chat message. E aí eu vou clicar aqui fora, beleza? Eu vou arrastar esse camarada para cima. Vou clicar no maisinho e vou colocar um AI Agent aqui pra gente. Então eu vou colocar um AI Agent e aí eu vou deixar o chat trigger mesmo. E aí o que eu vou colocar aqui de System Prompt para ele? Então eu vou clicar em System Message, que é onde a gente coloca o prompt, né? Então eu vou dizer para ele assim, ó: você é um assistente de senhas. Quando o usuário falar o nome dele, você apresentará a senha. Beleza? Ponto. E aí eu vou clicar aqui fora e vou colocar aqui o chat model, né? Vou colocar aqui o OpenAI, deixar ali o GPT-4 Mini mesmo. A memória eu vou colocar aqui a Simple Memory, beleza? E tá pronto o sorvetinho. Só que aí tem um detalhe que eu acabei lembrando agora. Tá vendo que quando a gente aguenta, um passo de cada vez. Se eu pegar aqui, ó, eu vou apagar aqui a informação só para zerar ali, ó. Vou apertar em Open Chat e vou falar assim, ó: olá, meu nome é Nixon. Qual minha senha? Qual minha senha? Ele vai olhar, vai rodar, ó. Olá, Nixon. A sua senha é 12345. Certifique de mantê-la em segurança. É essa senha aqui que a gente colocou? Vamos olhar aqui, ó, em segredos, ó. Não é teste 1, 2, 3. Então lembra quando eu falei lá no conceito do RAG, que quando você não dá informação para ela, ela vai alucinar? Porque ela é uma LLM, ela está ali conversacional, ela vai colocar uma resposta. Só que não é a resposta verdadeira, 1, 2, 3, 4, 5. Porque ela não tem acesso à informação, ela não tem acesso à documentação. E aí ela não vai conseguir recuperar. Só que agora a gente vai colocar de fato, então, a superpoder nela, para ela buscar os arquivos. Então eu vou pegar aqui, ó, vou clicar em Tool, beleza? E vou escolher aqui, ó, perguntas e respostas. Eu tenho que achar aqui dentro desse cara. Então, answer. Aqui, ó, Vector Store, Question and Answer. Vou pegar aqui, ó, vou clicar nesse camarada. E aí, o que ele tá falando para mim aqui, ó? Qual que é o data name? Eu vou colocar aqui, ó, User, underline, Documents.
Porque esse data name aqui, ó, vai estar nesse camarada aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, aquela documentação que a gente abriu. Tá aqui, ó, documents. Cadê? Match documents. Então, match documents, a gente vai usar a função de user, ou seja, o usuário pegando ali o documento. Não tô achando aqui, mas tá aqui dentro da query, beleza? Só para você se ligar. E aí eu vou usar o user documents. E aqui, o que eu vou falar para ele, ó? Você recupera a senha do usuário de acordo com registros. Então aqui é onde você ajuda ele aqui a descrever qual que é o tipo de informação. Então se você tem uma base de conhecimento, você vai dizer, aqui é uma base de conhecimento onde você se alimenta de informações para responder o usuário. E o que é esse limite aqui, ó? Esse limite é quantas respostas, ou seja, quantas coisas parecidas ela vai trazer como resposta ali quando ela fizer a query, quando ela rodar o pedido para essa vector store. Então você coloca 4 aqui. Se você tiver um volume maior de informações, por exemplo, eu construí um SDR para um cliente que ele tem um escritório que vende ali seguros de saúde. Então ele tem uma porrada, cara, uma porrada de preço, de plano, etc. Então eu não posso trabalhar com limite de 4, eu joguei um limite para 10, porque eu preciso trazer o maior número, porque como ele trabalha em divisões de chunks ali, e também em tamanho de texto, quando a gente splita ele ali em caracteres de 200 e 200, eu preciso dar um contexto maior de retorno para ele achar a informação que eu quero. Então você precisa ter esse conceito na sua cabeça. Então eu vou clicar aqui fora, e aí ele traz para a gente aqui, ó, 2 coisinhas. Então o primeiro é Vector Store, então eu vou colocar aqui, ó, o nosso Supabase. Vou pegar a Supabase, e aí eu vou colocar aqui, ó, From List, e vou pegar aqui Documents. Então eu quero trazer de lá de dentro daquela planilha que a gente utilizou lá, lembra? Que a gente criou lá dentro. Então é de lá que ele vai trazer a informação que a gente precisa ali. E beleza, eu posso clicar aqui fora, e aí ele, tá vendo que ele ramificou aqui, ó? Eu vou apertar nesse cara e vou escolher aqui o OpenAI. Beleza? Chat Model. E aí, aqui nesse camarada, ele pede de novo o meu embedding. Então, eu vou pegar aqui o embedding da OpenAI. Então, lembra que eu falei o conceito lá de cuidado quando você for utilizar a RAG e etc, é porque vai gastar mais? É isso aqui, ó. Olha quantas vezes a gente vai usar a OpenAI. A gente usa aqui, a gente usa aqui, a gente usa aqui. Então, é um gasto que você vai ter. Então, pensa bem se você precisa de fato utilizar ali um RAG da vida, ou se dá para você colocar no prompt, ou se dá para você utilizar ele como uma tool, chamando ali mais fácil se você tem poucas informações. Por exemplo, ali que eu dei lá no vídeo de um dentista que tem 20 procedimentos, e esses procedimentos têm os preços. Então, você não precisa necessariamente colocar ali essa questão. Então, agora que a gente tem ali esse camarada todo organizado, todo certinho, agora ele está preparado para puxar lá dentro, eu vou apagar aqui no baldinho, e aí eu vou copiar esse camarada e eu vou resetar ele aqui, a memória dele, para ele criar uma nova aqui, e eu vou perguntar, olá, meu nome é Nixon, qual a minha senha? E aí ele vai, ó, rodar aqui o AI Agent, foi lá na nossa Vector Store, e aí aconteceu uma coisa que mais uma vez eu esqueci de mudar a credencial. Então ele falou aqui que não tem, olha, ele puxou numa credencial errada. Então deixa eu clicar nesse camarada aqui, ó, e vou mudar a credencial, beleza? E aí eu vou de novo copiar aqui, vou colocar aqui e vou pedir de novo ele a senha. Agora ele vai lá na Vector Store correta e ele vai trazer pra gente lá, ó. A senha do Nixon é teste 123. Então a gente vai olhar agora o documento, ó. Tá aqui, ó, é teste 123. Então ele puxou. E agora eu vou perguntar, e a do Gustavo, né? Vou voltar aqui, ó. Beleza, vou perguntar. E a do Gustavo. Eu vou mandar para ele. Ele vai lá, ó, olhou o documento e vai trazer pra gente aqui, ó. A senha do Gustavo é teste 3321. Então agora ela já não alucinou mais. Ela trouxe fielmente a informação que a gente precisa ali. Beleza? Então aqui, ó, eu vou te mostrar o log. Eu vou clicar 2 vezes aqui, ó. Vou te mostrar o log do que aconteceu. Então ele fez ali uma aquisição na memória, né, para poder entender. Aí ele trouxe aqui, ó, a mensagem que a gente conversou. Foi lá na Answering Question e ele mandou uma query, ó. Primeiro, qual é a senha do usuário Gustavo? Então, isso aqui, ó, foi a query do Gustavo. Aí ela foi lá e trouxe a resposta. A senha do usuário Gustavo é teste 123. Por quê? Ela faz uma busca por semântica. Então, aqui, ó, qual é a senha do usuário Gustavo? A gente perguntou, e a do Gustavo? Então, não foi isso que a gente mandou, ó. Mandei aqui, ó, e a do Gustavo? E ela faz essa query. Ela vai lá dentro, ó, manda a query e traz pra gente lá, ó, a page content do file, que foi a linha 2. Então, olha aqui, ó, a senha do Gustavo é teste 321. Então, ela achou lá dentro do nosso arquivo, ó, do File ID, dentro do arquivo do Documents, e ele trouxe pra gente. Fez o embedding, que foi o quê? Transformou, né? Pegou a localização e bateu em cima certinho, retornou pra gente,
né, o que é de memória, e depois ali imprimiu pra gente ali via output a senha. Então esse foi o log ali, beleza? Então é assim que a gente acopla ele dentro do teu agente. Ah, Nix, como é que vai ficar lá no meu SDR, por exemplo? Então deixa eu abrir aqui na nova guia para você ver como é que vai ficar lá dentro do seu workflow de fato. Então dentro do seu workflow, o que você vai fazer? Você vai colocar esse camarada, eu vou te mostrar já o que tem essas coisas mais aqui, não se preocupe. Mas você vai colocar ele lá dentro e vai desativar os primeiros aqui. E aí, quando você precisar atualizar, você ativa, vem aqui e dá um playzinho, não aperta em teste workflow. E ele vai recuperar, ou seja, vai pegar aquele arquivo e vai mandar para dentro da sua Vector Store. E quando você for usar no AI Agent, você faz aquele mesmo esquema de colocar o ASIN in question, o Supabase e os embedding. Então é assim que você vai acoplar ele lá dentro do teu SDR, do que você criar aí, né, que você precisar acessar a documentação. Porque, como eu disse no outro vídeo, você pode utilizar essa documentação simplesmente para localizar um agente que vai pegar uma informação e depois vai trabalhar essa informação e não vai imprimir direto para o usuário. Beleza? E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou vir aqui nesse camarada, vou desativar ele, vou fechar aqui, beleza? E aí, cadê até o baldinho? Eu queria só limpar ali, né, para não executar ele de novo. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai colocar algumas tratativas aqui. Por quê? Não vai ser sempre só esse arquivo. Você vai precisar dar um update, por exemplo. Eu vou ativar esse camarada aqui, ó, e eu vou duplicar ele aqui. Vou clicar 2 vezes nele, vou tirar esse pin aqui, ó, e vou transformar ele para file update. E aí eu vou clicar aqui fora e vou conectar aqui. Só que aí, quando a gente fazer o update desse cara, eu não quero que ele adicione de novo uma nova linha. Eu quero que ele delete a informação velha e coloque a informação nova. E para isso eu vou colocar o quê? Eu vou colocar aqui, ó, um node do Supabase. Então eu vou colocar aqui, ó, Supabase. Beleza? E eu vou colocar aqui, ó, delete a row. Então, vou pegar esse camarada aqui. E aí, eu vou deletar onde? Dentro daquela tabela que a gente criou, lá, document. Deixa eu ver se é aqui, ó. Deixa eu mudar a credencial logo para não apagar lá, né? Vou apagar dentro de document. E aí, ele fala aqui, ó, selecionar o tipo. A gente vai colocar aqui o tipo string. Por quê? A gente vai fazer uma busca aqui agora. E aí, para você entender essa busca, você pode vir aqui, ó, e dá uma lida nesse documento. Então a gente vai fazer um like, ou seja, a gente vai pegar que um operador é igual tal coisa, beleza? Usando uma referência ali para manipular, ou seja, para dizer que é exatamente aquilo que a gente quer. E na parte de JSON, aqui, ó. Então a gente, o JSON coluna, a gente vai andar nesse JSON para procurar exatamente o que a gente quer. Então para isso a gente vai usar nessa estrutura um códigozinho. E aí eu vou ler para você, já tenho esse código pronto, né? Mas eu vou ler para você e depois você vai conseguir fazer aí sozinho. Então eu vou vir aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar então esse código. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Esse código vai ficar assim, ó. E aí vai ficar aqui, ó. Então, metadata, tá? Não é date, não bota date aqui porque não é data de dia mesmo, é data de informação. Beleza? Então, metadata. E aí você coloca assim, ó, tracinho, setinha, deixa eu até separar ali, ó. Setinha. E aí depois eu junto esse camarada aqui, ó. Virou uma setinha mesmo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó, file, underline, id, igual like, que é aquilo que eu te mostrei lá, ponto, asterisco, beleza? Eu vou arrastar esse camarada pra cá, vou dar um execute previous node. Só pra gente pegar aqui, ó, o file id. Então, pega esse file id, deixa eu, aqui, na verdade, clicar em expression, que ficou errado ali. Então, pega aqui, ó, file id, coloca aqui e coloca um asterisco novamente. Então, esse é o formato que você vai escrever aí para poder ficar certinho. Deixa eu só colocar aqui, ó, porque ele está transformando em setinha, mas é hífen, setinha. Porque como aqui ele manipula o texto, né, no sistema, então ele vira uma setinha ali. Mas tem que ficar assim, ó, hífen, aí essa setinha de maior, file id igual like, ponto, asterisco e o file id. Então, o que a gente vai deletar? Só aquele arquivo que corresponde a esse ID, para você não deletar tudo lá dentro do banco de dados, beleza? E aí, o que eu vou te mostrar? Eu vou vir aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, eu quero te mostrar uma parada, que esse erro pode dar aí para você, e eu vou já te mostrar como tratar. Então, DeepSeek, gere sem informações fictícias, como as abaixo, beleza? Vou pedir ele aí 100 e aí eu vou colocar lá dentro daquele arquivo para te mostrar uma parada. Porque se você tem pouca informação e coloca lá para poder ele tratar, ele vai passar com uma informação só. Se eu tenho mais de um bloco que ele colocou lá dentro para deletar, então ele vai sair, por exemplo, ele entra um ID e ele sai em execuções, por exemplo, 30 execuções.
Se você deixar ele ir para frente com esse 30 execuções, o que vai acontecer? Quando chegar na hora do embed, ele vai rodar isso 30 vezes. E aí ele vai multiplicar esse 30 vezes de informações pelo número de informações que tem lá. Então, por exemplo, quando eu fiz isso aqui pela primeira vez, cara, gerou 3.000 requisições. Aí travou ali o 8N, porque demorou para poder botar o embed. Então eu vou te mostrar como tratar isso. Porque às vezes você vai ver vídeos aí no YouTube que ele te ensina a fazer um reg simples e não te ensina como tratar essas paradas, né? Então eu quero te mostrar aí como você vai fazer. Beleza? Ele criou aqui pra gente então todas as senhas. Eu vou copiar aqui, ó. Copy. Vou lá no documento que a gente fez, que é os segredos. E vou colocar aqui, ó. Pum. Aquela tanto de senha ali. Beleza? E aí eu vou até apagar essas daqui, ó. Vou até apagar essas daqui pra você ver uma coisa. Porque agora eu tirei Nixon e o Gustavo ali. Deixa eu ver se tem algum Gustavo aqui. Ó, vou tirar o Gustavo. Gustaverson. Vou botar assim, ó. Gustaverson. Só para mudar, deixa eu ver se ele botou Nixon. Nixon não colocou, beleza. Porque eu vou te mostrar que agora a gente vai tirar aquela informação de lá, né? Então aqui a gente tem então todas essas aqui. E aí eu vou voltar aqui no meu workflow, beleza? E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar apagar aqui, eu vou dar um teste workflow. Ele vai executar, trouxe ali a informação, vai colocar lá dentro da Vector Store. Ah, deixa eu fazer uma parada. Deixa eu despinar aqui, ó. Deixa eu despinar esse cara. Ele trouxe de novo ali o created, mas eu quero agora o update. Então, deixa eu dar um teste workflow. Ó, tá parando aqui, ó. Para de back. Deixa eu ver aqui no nosso Supabase. Dá um refresh. Ele trouxe ali, só que eu quero que ele traga do atualizar aqui, ó. Deixa eu dar um play aqui. Olha lá, trouxe atualizar. Vou dar um play aqui. Vou fazendo por etapa. Vou dar um play aqui. Beleza. Vou dar um play aqui. Só que ele tá travando aqui. Deixa eu ver por quê. Ah, no output data returned. Então, ele não achou lá dentro do nosso arquivo. Então, esse like aqui não está funcionando. Metadata. Não sei se mudou o ID. MC. Não enviou para a gente lá, ó, o file name e o ID. Deixa eu ver por quê. Calma, vamos tratar isso. Então, aqui é aquela primeira vez que ele rodou. Aqui. Data loader. Desativar, beleza. Deixa eu pegar lá de novo. Dá um refresh. Aqui. Agora ele trouxe, ó, file name, ó, MC, beleza. Agora ele tem que deletar esse camarada aqui, ó. Então eu vou voltar aqui, ó. Vou apagar o baldinho e vou vir por aqui, ó. Eu vou ativar ele de novo aqui, ó. Então vou dar um play aqui, informação, vou dar um play aqui, ó, beleza. Ó, deletou 5 itens. Presta atenção no que eu falei, ó. Vou dar um play aqui, vou falar download. Ele agora já está multiplicando, jogou 5 itens. Vou jogar play aqui de novo, ó, 5 itens. E vou armazenar esse camarada lá, ó, 5 itens. Então o que ele fez lá, ó? Ele apagou aqueles de baixo, ele apagou esses de baixo e olha o tanto que ele criou. Ó, tá vendo, ó? Todas essas senhas são fictícias, todas essas senhas são fictícias, todas essas senhas são fictícias. Por quê? Olha o que ele fez aqui, ó. Ele multiplicou. Então, ó, ele pegou 5 vezes 5 dá 25. Então, ele pegou 5 vezes 5 fez 25 vezes. Então, isso daqui, cara, caga teu banco de dados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui agora, ó, nesse carinha aqui, e vamos adicionar um limite. Vou pegar esse cara aqui, ó, vou colocar limite e vou colocar um só. E aí, quando ele vier, ele vai passar por aqui, ele já não vai seguir mais com 5. Ele vai seguir agora com apenas os arquivos que a gente precisa. Então, vou deletar aqui, ó, e vou dar um playzinho no update, aqui de novo, aqui, dá um playzinho. Dá um playzinho aqui, deixa eu ver aqui, ó. Ele não está encontrando o ID. Por algum motivo aqui ele está salvando sem o metadata. Ah, já sei. A origem que ele está trazendo aqui, ó. A origem que ele está trazendo. Quando ele vem dali, ó, teste aqui, ó. Parou aqui, já tá vendo setinha de novo, cara. Sentar no chão, ó, quem tá aí, ó. Fala. E aí, galera? Vai lá, pega o tablet no chão. E deixa eu tentar esse cara. Ah, mas o erro foi meu aqui, galera. Mas aqui, ó, aqui o erro foi meu, ó. Sabe por quê? Eu coloquei aqui, ó, Google Drive. E não tem que ser do Google Drive quando ele puxar o file ID. Tem que ser aqui, ó, do info. Então aqui que a gente tem que pegar esse camarada ali. E aí para isso eu vou fazer o seguinte. Na verdade aqui, ó, agora já perdeu lá os arquivos.
porque ele apagou os que tinha de fato o ID e deixou os que não tem. Então o que eu vou fazer? Vou apagar manualmente aqui, ó, apagar manualmente, delete. E aí eu vou corrigir aqui, ó, eu fiz errado. Então vou apagar, vou vir aqui, ó, dar um playzinho, dar um playzinho, dar um playzinho, dar um playzinho. Agora ele tá aqui, ó, always output data. Beleza, dá um playzinho, isso ali, beleza. Aqui vai fazer o download. Então ali é o File ID. Vou pegar aqui, ó, File ID. E aqui, ó, File Name. Vou pegar File Name. Então, no lugar certo. Agora ele vai botar o arquivo lá dentro e vai excluir o arquivo, né? E vai conseguir achar. Porque agora o metadata lá vai ter a informação, né? Então, deixa eu dar um playzinho aqui, ó, para ele colocar lá a informação, beleza? Então agora, ó, se eu venho lá no meu banco de dados, ele trouxe para mim aqui, ó. Note que é o ID 37 ao 41, beleza? Então ele trouxe aqui certinho. Ele trouxe aqui, ó, File ID, File Name. E agora eu vou só abrir o arquivo aqui, ó. Eu vou mudar esse cara aqui. Beleza, salvou. Vem aqui o workflow, vou apagar, vou dar um teste workflow. Ele vai puxar lá a informação, ó. Ele deletou 5 itens, veio aqui, limitou em 1, baixou o arquivo, extraiu o arquivo lá, ó, que a gente pegou, mandou de volta para lá. E aí, se a gente abrir agora lá o nosso banco de dados, ó, 37 a 41, dá um refresh aqui, ó, já mudou, ó, do 42 a 46. Então, ele excluiu o antigo e adicionou o novo, porque agora ele conseguiu achar dentro do metadata aqui, ó, o ID. Então, por isso que estava dando errado ali. Se você acontecer, você já sabe que o problema estava ali na origem da informação, beleza? Então, sempre tenha esse cuidado aí. E dessa parte aqui, tá pronto o sorvetinho. Então agora você já pode pegar e colocar lá um modo. E se a gente vier aqui agora, ó, desativar esses dois caras aqui, ó, e ativar esse cara, apagar aqui e dar um open chat. Aqui, ó, e se eu perguntar assim, ó, qual a senha do Nixon? O que ele tem que fazer? Falar que não tem, que não sabe. Porque agora ele não tem mais, ó. Desculpe, não consegui encontrar a senha do Nixon. Você tem certeza que esse nome está correto? Porque não tem mais, eu apaguei. Agora se eu vier aqui, ó, e pegar o nome de alguém aqui, ó, Vinícius, e perguntar ele aqui, guia do Vinícius. Aí ele vai trazer pra gente. A do Vinícius foi lá, ó, análise semântica, beleza? A senha do Vinícius é Vini321. Aí, ó, Vini321, beleza? Então agora você consegue mandar lá para dentro várias coisas. E eu falei que eu ia dar um disclaimer aqui, que é sobre a planilha. Deixa eu te falar uma parada. Eu vou pegar aqui, ó, e vou criar uma planilha, beleza? Nessa planilha, vamos supor que você tenha lá, porque é uma clínica de procedimentos. Aí você tem lá responsável. Você tem assim, ó, procedimento, tem responsáveis, você tem preços, beleza? E aí você vem aqui, o procedimento é limpeza de pele, responsável, Juliana, preço, R$200. E aí você tem aqui, ó, manutenção de cílios. Aí você coloca aqui, ó, Note que quando você tem uma tabela assim, ó, qual que é a sua cabeça, beleza? Sua cabeça é o seguinte, a IA, ela vai ler assim, ó, a tabela procedimento é limpeza de pele e manutenção de cílios. O responsável é a Juliana e a Amanda. E o preço é R$200 e R$100. Não é assim que ela vai ler. Porque quando você tiver só esse tantinho de informação aqui, beleza. Mas agora imagina que você tenha isso tudo de informação aqui, ó, né? E aí ela vai quebrar um tanto assim, ó. Ela quebrou aqui, ó, esse tanto. Então do 1 ao 6 ela tem um cabeçalho. Agora, do 7 ao 12, ela não tem um cabeçalho. Então ela tem aqui manutenção de cílios, Amanda 100. Como a gente tem poucas informações aqui, ela vai conseguir, tá? Assim, ela vai conseguir achar. Mas se você tiver um volume grande, absurdo de informação, ela vai entender que manutenção de cílios, Amanda R$100, ela pode tirar do contexto se ela tiver algo similar, se ela tiver algo parecido, se ela tiver aqui, por exemplo, ó, você tem manutenção de cílios, e aí aqui embaixo você tem manutenção de cílios ao invés de quem vai fazer, não é a Amanda, agora é o Fernando, e ele cobra agora 150. Então ela não vai entender procedimento de responsável de preço. Então você tem que ajudar ela. Então aqui, ó, manutenção de cílio, ó, vai fazer assim, ó, o procedimento, manutenção de cílios, responsável, Fernando. E aí o preço aqui você pode deixar assim que a IA vai entender, beleza? Então quando você tiver um volume grande de informação, cara, tenta tratar o máximo aqui para você ter um resultado legal. Deixa eu te mostrar aqui, ó, para você entender de forma clara. Deixa eu pegar uma Vera aqui para você entender. Então aqui a gente tem o ID, a gente tem o que é. Então aqui, ó, lugar onde é
possível receber atendimento. Qual operadora? Nova Saúde, Oceânio, qual hospital? Então eu descrevo, deixo mais bonitinho aqui para a IA fazer. E dá para você usar até uma própria LLM para fazer isso. Por exemplo, ao invés de você mandar direto aqui, ó, né, para lá para o Supabase, você coloca aqui, ó, deixa eu até pegar aqui, ó, pra gente até fazer o teste aqui com você. Deixa eu deletar esse camarada aqui, ó. Deixa eu pedir o de psique para ficar mais real ali. Agora, em CSV, faça procedimentos de uma clínica de estética. Faça 50 procedimentos de clínica estética seguindo o exame. Beleza? Vou pedir ele aí para fazer. Davi, para de mexer nisso aí. Beleza? Ele trouxe aqui pra gente CSV. Eu vou agora pegar e colocar aqui, ó. Colocar aqui, ó. Beleza? Só vou deixar, na verdade, aqui, ó. Ele não vai colar assim, né? Deixa eu pegar ali. Vai trazer do jeito que eu quero, ó. Tem que pegar o CSV. Aí ele não transforma. Não sei como colar aqui. E separar. Beleza, eu só vendo no editor de texto para poder importar aqui, ó, a planilha, anexar a página atual, importar dados. Beleza. Aqui, ó, eu vou tirar esse aqui que é parâmetro do... Beleza, agora a gente tem aí o procedimento, ficou com essa barra aqui, cara. Vai, para facilitar, eu vou deixar só esse aqui. Senão vai demorar mais aqui. Beleza. Então, aqui a gente tem os procedimentos, vou chamar essa aqui de procedimentos e vai ficar lá dentro. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no nosso workflow e vou manipular aqui, ó, in image, download file, vou adicionar aqui, ó, AI, o Simple AI, que é o Basic LLM, beleza, Basic LLM. Vou pegar aqui, ó, define low, dar um execute. Ah, falta o model aqui. Aqui, ó, assim, data, user, system, transforme cada linha em frase, seguindo para o procedimento de limpeza de pele. O responsável é fulano, isso é esse. E aí ele vai me dar o output. Deixa eu passar aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Transformou, ó. Para o procedimento de limpeza, o responsável Juliana, o preço é 200. Para o procedimento de limpeza de pele, o responsável Juliana e o preço é 200. Para o procedimento de botox, o responsável é Carlos e o preço é 800. Então ele transformou em frases ali pra gente. E aí agora, com esse text aqui, agora com esse camarada, eu vou dar um insert documents, default. Aí esse default já não é do extract from file. Eu vou mandar aqui, ó, mandar do text, beleza? E aí, eu posso pegar esse camarada aqui e enviar ele nesse formato, linear. Ou eu posso transformar ele em array, né? Vou mandar ele linear. Ou eu posso transformar ele em array para ele mandar linha por linha, beleza? Só que eu vou deixar ele assim. Aí o que eu vou fazer? Já que ele gerou, eu vou mandar. Pum, para gerar ele de novo, vai mandar pra gente lá. Então, beleza. Aí agora a gente olhar aqui no nosso banco de dados, refresh. Aí tá aqui, ó. Para o procedimento de limpeza de pele, o responsável é Juliana e o preço é 200. Beleza? E aí eu posso vir aqui no meu agente. Deixa eu desativar esse cara aqui, apagar isso aqui. Deixa eu ativar aqui o chat. Já estava ativo. Deixa eu resetar aqui, ó. Quero fazer uma limpeza de pele. Quem faz? E aí ela vai pegar, ó, limpeza de pele é, deixa eu ver aqui que ela não buscou ali, né? Então, também, né? Porque é o assistente aqui. Você é uma secretária de uma clínica. Espera aí, filhão. Você é uma secretária de uma clínica. Ajuda o cliente a agendar. Camarada aqui. E aí, aqui, ó, na verdade, aqui eu vou dizer para ele: você sabe todos os procedimentos e preços. Beleza. Aí agora eu vou apagar. Quanto está a limpeza de pele? Eu vou perguntar. Beleza? Agora ela vai acessar porque eu mudei o prompt. E agora ela entende que ela é uma secretária, não mais um executor de senhas. Então por isso que travou. E ela vai pegar. Ó, limpeza de pele custa 200. Gostaria de agendar um horário para o procedimento? Quem faz? Perguntar quem faz. Ela vai mandar uma query lá para poder resgatar quem é que faz. Resgatou a limpeza de clínica que é realizada pela Juliana. Você gostaria de agendar um horário com ela? Então agora a gente deu para ele clareza
aqui no nosso banco de dados do que é cada procedimento e quem faz. A gente só não deixou solto, né? Diferente que daqui, beleza? Então, essa aí é uma forma de você melhorar ainda a informação, o jeito que você coloca lá dentro do seu, ok? Então, espero que tenha ficado claro. Agora é só você pegar e colocar ele, né, esse módulo aqui, né, se você for usar desse formato, senão você só tira o LNM e volta para o formato anterior que eu te expliquei. E aí você coloca isso daqui lá no seu principal, ajeita ele bonitinho, né, igual eu te mostrei no outro aqui que tá aqui, ó. Ajeita ele bonitinho aqui, deixa ele estabelecido para que você consiga enviar as informações para o RAG, o seu agente consiga puxar as informações ali também do RAG, beleza? E aí ele vai ficar muito mais inteligente, muito mais poderoso e você vai conseguir fazer aí coisas fantásticas com o teu AI Agent. Então, até a próxima aula.